está começando agora mais um programa Vida e Saúde. Tudo bem com você? Eu espero que sim e espero que possa ficar ainda melhor depois do nosso programa. Agora é hora de você focar um pouquinho na sua vida. Como é que você anda se alimentando? Você está fazendo atividade física? Quais são as coisas que você pode e deve melhorar? O Vida e Saúde está aqui para te ajudar e a gente está começando agora. Mas antes, reflete comigo nessa frase de Albert Einstein. Ele disse certa vez o seguinte: não tente ser uma pessoa de sucesso. Ao invés disso, seja uma pessoa de valor. Profundo, né? Você pode almejar grandes coisas, mas nunca perca os princípios, porque eles tornam você uma pessoa valorosa. O programa está começando, você sabe que pode interagir com a gente a hora que quiser, através do Facebook, contando pra gente a sua experiência, o que você tem feito aí, que tem trazido grandes mudanças na sua vida. A sua história certamente pode servir de inspiração para outras pessoas. E também, você sabe, a gente sempre tem uma receitinha boa aqui para você. Às vezes não dá tempo de anotar, tá aí esperando ser atendido numa consulta médica. Não tem problema não, você pode acessar nosso blog novotempo.com/vida e saúde. E lá no blog você encontra todas as receitas na íntegra. Hoje a gente vai te ensinar duas receitas muito práticas para você levar, sabe aonde? Na marmita! Olha, isso mesmo, marmita é o assunto de hoje, nada brega, nada cafona, aliás, está muito atual, você vai ser mais econômico, mais versátil e, acima de tudo, vai ser saudável. E para falar sobre esse assunto, a gente tem aqui ninguém mais, ninguém menos do que a Aline Martendal. Obrigada pela participação de novo. Tudo bem, querida? Tudo. Prazer receber você aqui. Obrigada. E olha, quanta coisa linda a gente tem aqui de marmita hoje. Isso mesmo. A Aline é nutricionista, ela tem experiência nessa área e muita gente tem se preocupado com o que comer durante o trabalho. Se cuida durante a semana, faz atividade física e tal, mas chega na hora do trabalho, fica sem opção, porque às vezes vai para um restaurante ou às vezes não tem uma opção boa de restaurante por perto e fica confuso muitas vezes na hora de levar para o trabalho uma comidinha feita em casa. Isso. Fala pra gente das vantagens, Aline. Quais são as principais vantagens da gente levar comida de casa para o trabalho? Então, Teru, a marmita, ela vem justamente isso, vem tornar o nosso dia a dia mais saudável, mais nutritivo. E aqui a gente tem alguns exemplos práticos e uma das grandes vantagens da marmita é que a gente pode estar preparando previamente todos esses ingredientes aqui, ó, que estão aqui nas nossas marmitas, utilizando o freezer, né? Então, fazendo os pré-preparos, a gente consegue já porcionar, muitas vezes já na própria embalagem a gente já consegue congelar a nossa marmita. Então, a economia ela é enorme com a marmita, então em torno de uma marmita de 500 calorias, a gente tem aí um valor super acessível, em torno de menos de R$10 a gente consegue ter aí a nossa marmita super adequada. Você tocou num ponto interessante, porque olha só, muita gente diz o seguinte: Teru, comer saudável é muito caro, castanha, essas coisas acabam sendo fora do meu padrão. Então você vai mostrar aqui pra gente que é possível comer bem, sem gastar demais? Isso que mesmo. Milagre ela vai fazer, hein, gente? O que você vai ensinar pra gente hoje, primeiro? O milagre é o seguinte, é a gente consumir aquilo que vem da terra. Esse é o primeiro milagre, né? Que tudo que vem da terra, toda a variedade que o nosso campo fornece, isso deve estar na nossa cozinha, isso deve estar no nosso prato. Então, a gente vai hoje vamos montar aqui uma marmita super prática, rápida. Então, a gente vai fazer um arroz integral refogado com legumes, com um tofu que muitas pessoas não sabem, mas o tofu, ele da coalhada do leite de soja, então a gente sempre busca um tofu orgânico, é uma fonte de proteína, cálcio, riquíssimo em minerais e ele vem agregar a nossa dieta como uma fonte de proteína. Só tem um probleminha, gente, não é todo mundo que curte tofu assim, não. Ela tá falando aqui, tá me dando água na boca, mas talvez você tenha tido uma experiência aí não muito agradável com tofu. Que tal abrir a sua cabeça, experimentar uma nova forma? Ela tá prometendo aqui que vai ser bem prática e porque a gente também tem que pensar não só em valores, mas também em praticidade. Será que eu vou fazer marmita por uma semana e aí depois eu não vou levar isso adiante? Tem segredo para
para ser persistente, para prolongar um hábito, para formar um bom hábito? Então, a organização, ela é fundamental. Se nós conseguimos nos organizar, isso vai fazer com que essa dinâmica ela se torne prática e que a gente perdure, né? E mesmo naquele dia que a gente não tem a marmita, que a gente não fez por algum problema, é importante nós aprendermos como montar um prato ideal para que num buffet, num local, um restaurante, nós tenhamos essa consciência de um prato perfeito. Como então me alimentar sem fazer grandes estragos. Isso mesmo. Vamos pôr a mão na massa, eu tô louca para Vamos saber sim. o que ela vai fazer. Ela já disse aqui, gente, vai ser tofu mexido e um arroz, pelo jeito um arroz bem floridinho, colorido, né? Tá bem uma alimentação saudável, ela precisa ter cor e textura e variedade, né, Aline? Isso. E o tofu, ele é interessante por ele ser um tanto que sem sabor e ter essa aparência meio apática. É importante que a gente use bastante temperos, que nós utilizemos as especiarias. Isso faz toda a diferença para tornar o alimento mais nutritivo e mais saboroso. Tá. Então, dessa forma, a gente consegue utilizar o tofu da melhor maneira, lembrando que ele pode ser usado também em preparações Doces e salgadas. Doces e salgadas, justamente por ele ser assim, sem Bom, gosto. Eu curto muito um tofu, se você gosta aí também, fica ligado nessa receita. Agora a Aline vai falar pra gente os ingredientes que você pode usar. É claro que você pode ser variável, que você pode usar o que tem aí na sua geladeira. A Aline falou Isso aqui pra mesmo. gente que a ordem é organização, a ordem do dia é organização. Na hora de criar uma marmita, se você não tiver organização, provavelmente você corre o risco de exagerar em um grupo alimentar e acabar deixando um de fora. Isso mesmo. Ah, eu já tenho batata, tenho arroz, tenho macarrão, é só o que eu tenho no armário. Vai ficar sobrecarregado o lance de carboidrato. Isso. Então, assim, Ajuda a gente a entender isso. vamos melhor, lá. Aline. Nos grupos alimentares, o ideal, o que seria? Sempre utilizarmos um cereal. Nesse caso, o cereal nós temos o arroz integral. Os tubérculos, esses nos dão energia, nós chamamos de carboidratos, né? Então, os cereais, os tubérculos, eles entram nessa parte de nos fornecer um pouco mais de energia. Então, eu posso trocar. Se eu não tenho arroz, eu coloco a batata, a mandioquinha, o aipim. Interessante nós, se consumirmos dois tipos do mesmo grupo alimentar, 2 carboidratos, utilizarmos uma quantidade um pouco menor para que eles se tornem um só, Tá. em questão calórica, certo? Então, outro grupo super importante são as proteínas. Hoje, ele é representado pelo nosso tofu, mas nós temos diversas proteínas no mundo vegetal que nós podemos estar utilizando. Também podemos, para Os agregar... feijões entram nessa Os classificação? feijões, isso, as leguminosas, o grão de bico é uma fonte proteica enorme, então eles vêm também complementando os carboidratos. Tá. Outra categoria fundamental são os legumes, as verduras, né, que elas nos fornecem então vitaminas e minerais e elas funcionam para equilibrar então o nosso metabolismo. Muitas vitaminas elas são absorvidas em função de outras, então é importante esse equilíbrio, essa variedade ao longo do dia. Tá. A Aline manda muito bem no fogão, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir com você as funções. Eu vou ligar as Ótimo. 2 panelas e a gente consegue ser aí refogando Conseguimos. meio que simultâneo, Aline? Conseguimos. Vamos tentar. Vamos começar então refogando a cebola e o alho, que Ótimo. nós vamos utilizar para ambas as preparações. Então, a gordura que a gente vai usar para essa refogação, nós vamos utilizar para o tofu o óleo de coco. Tá. Que o óleo de coco, ele é uma gordura saturada, é uma gordura saudável, que aguenta boas temperaturas. Então, se você quer fazer um refogado, recomendo utilizar o óleo de coco, que é uma gordura bem estável. Para os dois você vai usar? Nós vamos utilizar aqui um azeite de oliva. Vou pegar aqui. Isso. Não precisa medir, a Nutri Não, vai é direto. só ó, um fiozinho. Certo? Você vai fazer o tofu ou o arroz? Então, pode ser o arroz. Aqui nós vamos fazer o tofu. Então vamos lá, refogando a cebola.
Não se preocupa se você não anotou essa receita, porque a gente não passou quantidade. Olha, para o tofu você vai usar cebola, alho. Isso. E as quantidades são subjetivas, tá? Para o tofu, cebola, alho, tofu, claro, cheiro verde e cúrcuma. Esse aqui tá o Isso. queridinho do momento também. Essa especiaria, ela é muito importante a gente utilizar não só nessa preparação, ela pode ser colocada no arroz, até para dar um colorido nos legumes, nos vegetais. E qual que é a vantagem de se utilizar o açafrão? O açafrão, ele tem inúmeros benefícios, né? Mas ele é rico em antioxidantes, então é uma forma de a gente também estar ingerindo uma quantidade maior de antioxidantes no nosso dia a dia. Previne um monte de doenças, então. Muitas doenças. E ele é super versátil também. Nós podemos usar em várias preparações. Tem pessoas que não gostam muito do sabor, porque ele dá um sabor na preparação. Ah, mas se usar só um pouquinho não incomoda, não, né? é questão de acostumar também. Tá. Olha, então refogando alho e cebola, tanto para o arroz integral. O arroz integral também, muita gente reclama do sabor, acha que o arroz integral não é tão saboroso. Essa é uma dica para se consumir melhor o arroz integral? De repente fazer ele neutro e variando os ingredientes coadjuvantes aí, vamos chamar? Isso, a gente pode estar variando os legumes, colocando nele, e também os tipos de arroz integral, porque existem vários tipos. Isso é importante, tanto como os feijões, as lentilhas, que são as nossas fontes de proteína, essa combinação ela se torna perfeita, né? Um cereal com uma leguminosa, a gente encontra ali todos os aminoácidos, então, todas as proteínas. E é importante a gente variar. O tipo do arroz, nós temos o arroz cateto, temos o arroz agulhinha, e o eles vermelho. têm sabores diferentes, Tem sabores então, diferentes. Tem que explorar. Agora é o seguinte, é verdade que arroz integral sustenta mais do que arroz branco? Sim, por quê? Porque ele é mais calórico? Não, ele tem mais fibras, né? Então ele passa por um processo ele é menos polido, então ele passa por menos processo industrial, certo. O que torna ele com nutrientes, que não temos no arroz branco. Não tem perdas, não né? temos nenhuma vitamina, nenhum mineral, apenas o carboidrato. Meu cheirinho tá bom com óleo de coco, muito, hein? Qual será que vai ficar melhor? A gente com óleo de coco ou com azeite? Olha, o azeite já tá até mais douradinho. Ele saboriza muito bem. Então aqui a gente vai colocar, geralmente os legumes que você escolher, aqui a gente escolheu a cenourinha, a gente coloca por primeiro porque ela é um pouquinho mais durinha, mais densa, então a gente coloca ela por primeiro. A gente deixa a parte folhosa por último. Ok. Certo? Então aqui a gente vai colocar um milho. Esse arrozinho colorido é bem bacana para as crianças também. Muito divertido. Aqui a gente vai utilizar também um pouquinho de cogumelos, que vai dar um teor ainda maior de proteínas na nossa marmita. Os cogumelos, eles também são uma fonte de proteína vegetal muito importante. Tem vários antioxidantes e ele é muito conhecido na culinária chinesa, né? Principalmente o shiitake, como forma medicinal. Ó, o meu já tá bem refogadinho, já tá na hora de pôr o tofu? Isso, aí o tofu nós vamos esmagar. Primeiro, antes, é uma dica importante, nós vamos drenar ele um pouquinho só com papel toalha, para tirar um pouco de líquido, porque o tofu nada mais é que a coalhada do leite de soja. Então, nós precisamos tirar um pouco desse excesso de água dele. Tá, com papel toalha assim? Isso. Importante a gente sempre escolher um tofu orgânico. Olha lá, gente. Isso, e nós vamos esmagar com um garfo. Um pouquinho de água aqui. Pra gente fazer um mexidinho assim, bem soltinho. A primeira vez que eu comi esse tofu mexido, eu não acreditei que era tofu, porque ele fica com uma textura e um sabor tão diferente do tofu básico que a gente está acostumado, né? Então você que não curte muito tofu, não pode mais falar isso. Vamos combinar o seguinte, primeiro você vai experimentar isso aqui, para depois dizer se realmente ainda não curte tofu, porque de repente você não gostou do tofu do jeito que foi te apresentado, levou um susto a primeira vez, né? Mas tofu, como a Aline disse, ele precisa de tempero. Precisa de tempero. Ele precisa de folhinhas, cheiro verde. O que você está procurando, Aline? Uma faca, só para eu cortar o brócolis. Vamos lá. Brócolis. Aqui tem faca.
Isso. Dá uma mexidinha aqui para não queimar. Como que você quer picar? Só picar... Só... Menorzinho? Isso. Vai você, então. Vamos lá. Meu tofu tá quase pronto. Aí já pode jogar aqui. E a gente vai colocar um... Olha como rendeu, Aline. Rende bastante. E você pode guardar. É interessante a marmita, o que gera praticidade também é fazer no jantar. Isso poderia ser o jantar da noite anterior e no outro dia virar a marmita. Então eu já faço um pouquinho a mais à noite. Mas quem não tem costume de jantar, de repente vai lanchar e preparar a marmita do dia seguinte à noite, para não ter que acordar de madrugada e ficar ainda encarando o fogão. Porque aí você consegue ganhar tempo. Você acredita que funciona o esquema de escolher um dia por semana para cozinhar o básico? Ou mesmo cozinhar tudo das marmitas da semana e aí congelar, Aline? Com certeza. Funciona? Funciona. Importante, isso é uma estratégia muito boa para quem não tem paciência, para quem não tem tempo de cozinhar durante a semana. E importante lembrar, sempre colocar as porções em potes de vidro, se for descongelar no Lembrei que as folhas por último, quase que eu estrago, hein? Isso. Aqui a olho? Pode pôr a olho. Eu gosto de açafrão, então vou usar assim. E se você for descongelar em recipiente plástico, lembrar de sempre escolher embalagens que sejam livres de bisfenol A. Tá certo. Inclusive a gente encontra, olha, a gente tá com alguns modelos de marmita. Hoje em dia tem muita opção. Tem assim essas mais bonitinhas estilo retrô, essa mais básica também. Essa mais chiquezinha, até térmica, para levar uma sopa, com divisórias. E tem também até descartável, gente. Então você usa... Eu não acredito, não gosto muito desse negócio de descartável, porque a gente acaba... criando lixo. Exatamente. Mas dá para você usar algumas vezes e depois reutilizar a vasilhinha para outra coisa. Até mesmo os lanchinhos da tarde, pode usar aqueles pacotinhos com fecha fácil e reutilizar, não jogar fora. Claro, claro. Né? E as embalagens mesmo. Lembrando dos canudos também, utilizar sempre o mesmo canudo, porque eles não são recicláveis, então a gente contribui com o meio ambiente também. Faltando sal no meu, Aline, e o limão vai por último. O meu está pronto. Isso. Aqui. Esse aqui pode desligar. Vamos desligar então. Olha que bonito ficou o nosso arroz. É uma opção de um arroz com mais nutrientes e que não gera muitos acompanhamentos. Ó, se você prestar atenção, a Aline gastou aqui cerca de 5, 8 minutos para preparar isso aqui, porque ela já tinha todos os ingredientes separados. Queria que você prestasse atenção nesse lance do tempo, porque, olha, o prato dela tá verdinho. Ele não tá aquele prato que morreu, que ficou aquele verde, ficou apagado, né, desbotado. Sim. É importante deixar a comida também assim... Colorida, naturalmente colorida. Com certeza. Falta o limão. Falta o limão e orégano. Opa. Nós vamos pôr para finalizar. pouquinho de limão. O limão é bacana porque ele dá uma acidez na preparação e às vezes ser um inteiro, então. Não, vai muito a gosto também porque ele tira, quem sabe, algum gostinho residual que a soja possa ter acometido no tofu. Então, isso depende muito também da marca do tofu. Tá. Legal, olha, nosso tofu tá pronto, o arroz integral tá pronto. Dá para dizer que essa formaria uma boa marmita, Aline? Com certeza, nutricionalmente super equilibrada. E nós vamos agregar também a essas preparações as folhas verdes, que vão nos dar ainda mais fibras e ainda mais vitaminas e minerais. Tá animado para montar sua marmita aí? Tá se programando já para fazer uma série de marmitas diferentes? Pense em variedade. Se você já preparou o arroz e vai ser feijão nessa semana, não tem problema não. Pense agora no que você pode variar. A salada pode ser um dia alface, no outro dia rúcula e os outros acompanhamentos aqui, olha. Uma batata, uma abobrinha.
É importante fazer essa combinação para que a gente também não enjoe do mesmo prato e depois não queira mais nem ver na frente. Isso é importante, variedade, para que nós consumamos nutrientes diferentes. Tá. Isso é muito importante. Então aqui a gente substituiu, por exemplo, nessa marmita, o arroz por uma quinoa com chia. Legal. Né? Então aqui a gente colocou uma lentilha, que no caso seria a nossa leguminosa, com feijão a gente trocou. Então isso é muito importante, essa variedade, porque são do mesmo grupo alimentar, mas tem nutrientes diferentes. Mesmo quem está de regime, será que pode fazer uma marmita como essa? Com certeza. Tá de dieta, com tá querendo certeza. perder peso? Você tem uma opção diferente? Então, essa marmita aqui é um exemplo maravilhoso, porque ela tem uma quantidade menor de carboidratos. Bem menor, na Isso, verdade. a gente substitui então o cereal, né, que seria a nossa fonte nossa fonte maior de calorias. De energia. A gente substituiu pelo macarrão de abobrinha, que a gente chama o espaguete de abobrinha. Então fica aí uma que é versão isso low aqui, carb. Aline? E aqui é um estrogonofe de grão de bico, onde a gente tem a nossa fonte de proteína. Então ele é feito com castanhas, né? É um creme feito com castanhas de caju, Delícia. um molhinho de tomate e um refogadinho de grão de bico. E a gente tem aqui uma refeição com baixo teor de carboidrato, porém muito nutritivo e vai dar muita saciedade em função do grão de bico. Agora também tá na moda muita coisa de jejum. Tem gente fazendo jejum intermitente, tem gente fazendo jejum de fruta, só de sucos, enfim. Se eu quiser passar o dia na fruta, dá para também, sei lá, tempo limitado, né? Não tô dizendo todos os dias. Dá para fazer essa opção? Então, as marmitas, elas podem ser não somente refeições completas, mas a marmita ela é interessante estar conosco em momentos que a gente vai sentir fome e ela vai ser um aliado para realmente evitar que nós consumamos coisas que são ruins, industrializadas, uma coxinha, Tranqueira, um pastel gente, frito, tranqueira. né? Então, a gente tem a opção Em da viagem, frutinha, ótimo. né? Para que é melhor uma marmitinha dessa com as oleaginosas, que seriam as nossas fontes de boas Castanhas. gorduras e proteína, e as frutinhas picadas, isso aqui vai fazer com que nós possamos evitar aí, quem sabe, algum suco industrializado. Com certeza. Agora eu tô doida para ver como é que você vai montar essa marmita, então. Vamos lá, então. Porque eu quero comer ainda. Será que vai dar tempo? Vai Bora, dar tempo, então, ó. sim. Opa, essa daqui tá com sal. Deixa eu pegar uma limpinha. Vamos montar essa A gente marmita vai aqui colocar. de flash. Vamos lá. A gente vai colocar, então, o nosso arrozinho temperado. Ela já pegou para arroz, agora eu vou pegar para tofu. E essa salada já está higienizada. Então, olha Já que legal, você montar uma bancada assim, com os itens das suas marmitas, vamos chamar assim, as suas marmitas. E vai montando coisas diferentes. Isso. Se você não quisesse colocar o arroz temperado, poderia colocar o arroz puro com os legumes numa parte da sua marmita também. Ok. Não tem problema nenhum, Tofu. né? Isso aqui seria uma forma também de ganhar praticidade e até espaço na marmita, né? Às vezes a nossa marmita é pequenininha, aqui a gente tem de vários tamanhos, mas às vezes a nossa embalagem, o nosso potinho é pequenininho e a gente acaba que mistura tudo para ganhar até espaço. Olha, essa marmita tá generosa, hein, doutora? E isso é porque a gente Você quer vai aqui aumentar os mostrar pacientes bem. lá no seu consultório, porque todo mundo vai querer emagrecer e ficar bonito igual ela, né, gente? Porque comer bem não são só calorias, mas sim a qualidade do que estamos comendo. Ó, tá aqui, gente, marmita com carboidrato, proteína, salada e o ingrediente principal, fome, Aline, vamos comer. Isso mesmo. Bora comer. Você vai experimentar essa? Vamos experimentar essa. E Então eu vou montar uma pequenininha aqui pra mim rapidinho, Ah, então tá pra bom. até a gente vai mostrar que comer a na gente marmita. tem uma embalagem diferente. Tá, e eu vou fazer mais salada pra ela. Ela não vai fugir da salada não, gente. Olha que delícia. Uma opção é a gente também guardar nas embalagens de vidro durante a noite, né? Fez lá no jantar e tal. E a gente guarda a marmita e de manhã cedo esquenta tudo na panela e coloca na marmita de manhã antes de ir pro trabalho. Térmica, e aí, assim, né? isso e aí não Beleza. precisa nem esquentar quando chega no trabalho. Gente, é o seguinte, se você tá com medo do povo ridicularizar você no trabalho,
minha dica é a seguinte, faz 2, leva uma para aquela amiga, sabe, que tá na luta lá para perder peso, leve e deixa lá para ela, olha, que tal você experimentar? Você vai ganhar adeptos, quem sabe começa até a aumentar a renda em casa. É verdade. Bora provar, Aline? Com esse cheirinho aqui, impossível não gostar. Só que olha a diferença do pratinho dela e do meu, gente. Ah! Vamos experimentar se a gente se saiu bem ali a 4 Se o mãos tofu no ficou fogão. mais interessante, vamos ver. Tá com água na boca aí? Pode ficar, porque o cheirinho tá mara. Muito Tá bom. Agora o arroz. Arroz Muito com bom. couve. Eu nunca tinha comido arroz com couve, Aline. A couve, ela é fonte de ferro, né? Então é interessante a gente tá incluindo ela em várias preparações, no suco verde, ou no arroz, ou mesmo crua na salada. Deliciosa. Ficou muito bom, porque ela dá aquela... Eu gosto muito dessa brincadeira de textura. O arroz é macio, a couve tá crocante, o milho também tá crocante. A gente tá parecendo 2 esfomeadas, hein, Aline? Muito bom. Tudo que a gente fez aqui hoje não teve pré-preparo na cozinha aqui com a Arlete. A Aline fez aqui na hora, mostrando para você que também é possível você se alimentar bem, ser saudável, economizar e ser prático. Então, assim, não tem desculpa, faça, vá para a cozinha, planeje-se, faça sua lista de mercado, vá para o mercado com um objetivo, você vai ver que vai economizar tempo e dinheiro lá no mercado também. Isso Aline, mesmo. quero te agradecer mais uma vez pela Obrigada. saúde e ela volta, gente. Até o próximo programa. Tchau!